O prazer é todo meu. Eu tava falando hoje com a Ana. A gente bateu um papo ainda na pandemia, né? Mais pro começo da pandemia, a gente bateu um papo. E o quanto você foi enriquecedora, porque você trouxe tanto conteúdo legal na entrevista que a gente fez lá no programa, né? De dicas e ao longo da live, com certeza a Camila vai deixar aí também alguma dica para você. A gente falou sobre ansiedade, tantas coisas que tantas pessoas têm vivido, né, Camila? E você É, tem muita bagagem, né, dentro do assunto, dentro da sua área também, que é a psicologia. Mas antes de a gente falar também disso, vamos falar de ministério. Você começou a cantar com 9 anos. Eu não sabia qual tinha sido. Foi 9? Você fez isso. uma cara que não foi 9. Fui Foi nova, 9 mesmo. tentava. E foi com uma música, eu acho linda essa música. Inclusive, quando eu vi que foi essa a primeira música que você cantou, recentemente eu resgatei essa música no Ministério de Louvor da igreja, Ah, que é mentira. Lírio dos Vales. Filho dos Eu vales. abri o baú lá da Aline, que essa música a Aline gravou, acho que no primeiro álbum dela, e é É, uma música lindíssima, e foi a primeira música que você cantou na igreja, né? foi. Na verdade, foi aquela coisa meio assim. A minha mãe, ela sempre foi do Ministério de Louvor da igreja e o meu pai, Uhum. pastor, né? Então, filho de pastor, filho da líder do louvor, e minha mãe sempre me incentivou. Canta, vamos cantar com a mamãe, vamos cantar com a mamãe. E aí ela começou a me. Ela ensaiava comigo numa sala que a gente tinha assim na nossa casa, um sofá cinza com umas flores. E aí nós ensaiamos e aí cantei com ela essa música a primeira vez. E eu tinha 9 anos. Eu amava a Aline Barros, ainda amo, né? E cresci ouvindo ela. Foi a primeira grande referência da minha vida, né? A Aline Barros. E essa música é realmente maravilhosa. Linda, né? E é engraçado, você falou, você é filha de pastor. Filho de pastor tem que sempre se virar nos 30, né? O pai tá precisando de um baterista, vai É. lá tocar bateria. O pai tá precisando de alguém para cantar, vai lá cantar. Como que foi essa vivência ali na infância de você ajudando ali, mesmo sendo criança, ajudando seus pais ali na igreja? Eu sei que você de berço já era muito envolvida ali com a igreja local e até hoje, né, Camila? Sim, sim. Eu falo que o princípio, né? Se você quer ministrar na vida de alguém, se você quer ser um instrumento de Deus, primeiro você tem que ser ministrado. Você só floresce se você tem raízes, né? Eu vejo algumas pessoas às vezes querendo ter ministério, querer fazer agenda, querer crescer, ampliar, sair, né, assim, da própria igreja, mas não tem os pés enraizados em uma base espiritual, né? Uhum. E a primeira coisa, né, que eu acredito que fortalece um ministério é eu estar firmada num ministério, né? Então eu nasci ali, mas eu fiz uma opção. Meu pai sempre me deixou, sabe, Rodrigo? Ele sempre dizia assim, filha, vai para uma igreja onde tem um ministério de jovens mais forte. Quando eu estudei no Colégio Batista Getsemane, meu pai falava para mim assim: filha, os teus amigos estão todos na Getsemane, vai para Getsemane. Então, meu pai sempre me deixou livre para eu ir para a igreja que eu me sentisse melhor. Mas eu Uhum. fiz a opção de ajudar o meu pai, de dar suporte para ele. Eu fiz esse O teu compromisso. coração também, só de ouvir essa fala do seu pai, já fica assim, poxa, que coisa, né? Que amor, né? Porque para ele, com certeza, também é uma fala que não é fácil. Você é Não, pastor de uma igreja local e você ter o amor de falar para o seu filho se ele quiser ir para uma outra igreja, é, né? É é, muito amor. Pai e mãe é uma coisa, é um amor de louco, né? exatamente. Porque quem ama deixa livre, né? Não prende. Sabe que se aquilo é Pegou seu, a visão aí, gente, na fala? Pegou a visão? é mesmo. Hashtag fica a dica, né? Fica a dica. E meu pai falava, eu quero que você seja cristã por amor, não por obrigação. Então eu me amarrei ali nos pés do meu pai, desse ministério, por amor, por querer realmente fazer algo diferente, fazer algo relevante. E cresci ali fazendo um pouquinho de tudo. Eu dei aulinha para as crianças. É igual você falou, filho de pastor faz o que está precisando, né? E a minha igreja começou com 7 pessoas. Hoje nós temos 1.500 pessoas. Mas assim, Glória a Deus.
cresceu muito, mas continua sendo uma igreja assim intermediária, então eu Eu vi continuo. até que os amigos do Disco Praise mandar um abração pro Cleiton, né? O Cláudio teve com a gente, estiveram aqui com a gente no Rio recentemente. E eu vi que eles estiveram também com vocês lá, né? Foi isso mesmo, tiveram com a gente nesse sábado, foi maravilhoso. A gente começou um projeto lá que chama Adore, que é uma noite só de adoração, só louvor, 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 de toda forma. E foi lindo, a gente estreou com eles. Dia 28, inclusive, de novembro, teremos mais um Adore, né? O pessoal acompanha aí online, que vocês vão ver quem é o próximo que vai estar ali com a gente, que vai ser também extraordinário. Então, eu tô ali na igreja desde nova e eu aprendi a amar o evangelho, a amar as coisas do Senhor, a amar, né, o ministério. E é isso que fez com que eu fosse, assim, filha de pastor, jovem, fiz faculdade de psicologia, fiz tudo, né? Fui, em festas e nunca, né, pensei em abrir mão do evangelho. Por quê? Porque eu fui por amor. Porque mesmo eu sendo filha de pastor, né, eu não, eu não me submeti a nada sem entendimento, sem racionalidade, né? Eu fui ensinada, eu fui apresentada ao evangelho com muita sabedoria, mas eu fiz uma escolha, né? Eu fiz uma escolha autêntica, uma escolha muito particular, e hoje eu falo que tudo que eu faço, né, eu canto, eu amo, eu prego, eu amo. O Gospel Minas fala, apresenta uma live, eu apresento, eu amo, porque realmente o meu coração é do Senhor e eu gosto de fazer qualquer coisa que seja envolvendo a palavra do Senhor. Porque uma coisa que você falou, e é o que realmente deve acontecer, porque nada substitui a experiência pessoal, Uhum, né? É óbvio que o exemplo, os pais instruir os filhos, isso daí realmente abre o caminho, abre a visão, e a palavra mesmo fala que os filhos não se esquecerão daquilo que os pais ensinarem. Mas você que está assistindo a gente, você precisa ser marcado por uma experiência individual sua com Deus, isso. né? Não conhecer a Deus de ouvir falar, né, Camila? A importância de você estar ali tendo um relacionamento com o Pai é de extrema importância no Evangelho. Exatamente, uma experiência que é só sua, né, que não é terceirizada. Tem uma coisa muito legal que o Albert Einstein fala. Ele fala assim: é, imagina que você não sabe andar de bicicleta. Aí eu vou chegar para você, Rodrigo, e vou falar assim: Rodrigo, eu vou te ensinar a andar de bicicleta. É muito simples. Você vai colocar as duas pernas nos pedais, vai segurar o guidão e aí você vai começar a pedalar. E pronto, você está na bicicleta. Ok. Em teoria, você aprendeu, você sabe que para andar de bicicleta você tem que pôr os pés nos pedais, etc. Mas Albert Einstein completa, ele fala assim: a única experiência que de fato é verdadeira é a experiência do empirismo, da prática. Porque a teoria, em suma, ela não é verdadeira, entre aspas. Então, você só vai de fato saber andar de bicicleta se você pegar uma bicicleta, tomar É algum. igual a escola, né, Camila? A gente faz não sei quantas aulas teóricas, mas o negócio é a prática no trânsito ali, né? E você vai melhorando e vai aprendendo, né? Você não entraria no carro se alguém falasse para você assim: Nossa, eu sei dirigir. Eu nunca peguei num volante, mas eu fiz todas as aulas teóricas. Você nem entra no carro, né? Eu não Exatamente. o verdadeiro a verdadeira experiência, né? O verdadeiro aprendizado, o verdadeiro só existe na prática. Então, você tem que ter uma experiência com Deus sua. Não adianta você falar que é um cristão com experiências dos seus pais, com testemunhos de outras pessoas. Você tem que viver a sua realidade com Ele, para você conseguir de fato experimentar um pouquinho do que é, porque aí entra a diferença entre aquele que fala que é cristão e aquele que ama o evangelho. Porque quando a gente vive, né, experimenta alguma coisa muito boa, a gente quer falar para todo mundo daquilo, como que aquilo é bom, Quer né? compartilhar, né? É Não compa- tem, não tem jeito. Exatamente, exatamente, né? Uma coisa que você está falando, a gente está falando de experiência, né, do evangelho, e trazendo esse gancho de experiência,
Uma das experiências que também foi muito marcante no seu ministério foi o Mulheres que Brilham no Raul Gil, Sim, né? sim. Que foi algo que projetou você para um público diferenciado, né? Você já desenvolvia um trabalho, né, no cristão, já tinha coisa gravada, mas o Mulheres que Brilham te trouxe todo um público novo, né? Um público diferenciado. Foi. Deu uma travada aqui. Ah, não, agora voltou. Foi Como sim. que foi essa experiência para você, do Raul Gil? Foi uma experiência maravilhosa, super confrontadora, né? Foi a primeira vez que eu ampliei, assim, eu recebia mensagens de Tocantins, Manaus, lugares que eu ainda nem nunca fui, Que a mas TV tem um alcance absurdo, né, Camila? é um alcance extraordinário que a gente não se dá conta até tá ali, né, e vivendo aquela experiência. E eu nunca tinha me apresentado para além de uma parede de igreja, né? Assim, a igreja era, as igrejas até então era a minha realidade, né? E aí você vai para um programa de TV, com jurados, né, te avaliando, com plateia, e o Brasil Tem todo. toda uma pressão ali, né? Sim, foi. Mas foi muito bom porque eu cresci muito, eu aprendi muito ali com aquela experiência. Foi muito bom para mim, de fato. Eu não ganhei, eu cheguei até a final, a semifinal, e não Foi ganhei, entre os 10 finalistas, né? fiquei entre as 10 finalistas. Mas até ali, tudo que aconteceu, a trajetória toda, foi de muito aprendizado, coisas que eu carrego até hoje, sabe? Eu cresci muito. Eu falo com meu marido que eu ainda quero voltar no Raul Gil para agradecer ele, porque ele foi um querido, um vovô Raul mesmo, sabe? Muito cuidadoso. Eu sempre comento isso. A primeira vez que ele me viu, ele ficou preocupado, de eu voltar para Belo Horizonte sozinha, de ônibus, né? E ele me deu o telefone dele, pedindo para eu ligar, avisando para ele que eu tinha chegado em BH. Eu liguei para ele, eu nem esperava que ele fosse atender, e ele atendeu. Eu falei, seu Raul, eu cheguei em Belo Horizonte. Aí ele, ah, filha, que Que bom que você legal. chegou. Então, assim, isso me marcou muito de ver o cuidado dele, o carinho dele com a minha vida. Foi A lindo, simplicidade, né? muito. Sendo um nome tão grande, né? O Raul é a história da televisão, né? Nosso Deus, e se importar, na época eu pensei, meu Deus, se importar comigo, né? Uma caloura que ele, nossa, e fiquei muito admirada e cresci muito, sabe? Naquela época foi um momento que me fez crescer muito enquanto cantora, enquanto serva de Deus, enquanto mulher de Deus, enquanto artista, né? Me fez crescer de várias formas. Eu agradeço a Deus por aquela experiência e foi o primeiro momento em que ampliou é, a, a minha rede de Que relacionamento, alcance, né? o meu alcance, exatamente. Eu tenho pessoas que me acompanham desde lá, 2012. Pessoas que, igual eu falei, de estados que eu não fui ainda, que eu não visitei ainda por falta de oportunidade, mas pessoas que estão me seguindo ali por causa do programa Raul Gil. Esse conectar, por exemplo, a pessoa que assiste o programa de TV não é um programa segmentado, né? Não é um programa para evangélicos, né? Para católicos, é um programa para toda a família. Sim. Como que foi para você esse conectar, né? De pessoas de várias religiões que passaram a te admirar, a torcer por você e através dessa conexão você poder comunicar o evangelho falando para um público totalmente diferente, né? Que é o desejo do nosso coração, né? Se comunicar com todo mundo, propagar esse evangelho, essa verdade. Isso, foi muito bom e foi um dos lugares que eu cresci. Por quê? Porque, Rodrigo, quando a gente nasce crente, convive com crente, prega para crente, canta para crente, a gente vai ficando tendencioso na forma de pensar, no vocabulário, né? Na forma de enxergar as outras coisas. E, graças a Deus, quando eu estive no Raul Gil, eu já tinha passado pela faculdade. Na faculdade, eu consegui manter todos os meus princípios cristãos, mas eu consegui ampliar o meu olhar de empatia.
Por quê? Porque às vezes é muito fácil a gente julgar o outro, sendo que o outro não teve uma história de vida parecida com a nossa, ele não estava ali há 20 anos ouvindo a palavra. Então, a forma das pessoas entenderem as coisas, a religião, a fé e tudo mais é diferente. Não é porque Até culturalmente, né? Cada um com uma criação, vem de um lugar. exatamente quantas pessoas eu conheci na faculdade que eram pessoas católicas por lealdade familiar. Nem tanto porque a pessoa acredita em um santo, mas porque se ela não for devota, ela está rompendo com uma tradição familiar, ela está magoando a mãe que tá. Umas histórias assim, a minha mãe que tirou um rim para poder me dar, e agora como que eu não vou ser devoto da santa, sabe? Essas coisas. Então, a gente tem que começar a aprender a ampliar o olhar de empatia. Negociar os valores, jamais. Mas a gente tem que aprender a comunicar de um jeito, em primeiro lugar, que não vai ferir as pessoas. Porque ninguém é o que é, inclusive na fé, por acaso, tem toda uma história, né? Então, uma das coisas que Deus foi me ensinando à medida que eu fui ampliando, né, e em primeiro lugar ali no Raul Gil, foi que a minha forma de comunicar, ela tem que revelar Jesus, mas ela tem que amar todas as pessoas. A minha forma de comunicar tem que revelar Jesus, mas ela tem que respeitar todas as pessoas e todas as religiões. A minha forma de comunicar, ela tem que revelar Cristo na sua essência, mas ela tem que amar as pessoas. Então, eu sempre falo que eu quero ser profeta da esperança, profeta do amor, profeta da fé. E eu falo com o Senhor, Senhor, não cabe a nós julgar, não cabe a nós trazer palavras pesadas. Eu quero que o evangelho ele seja um evangelho de amor, como o próprio Cristo, né? Então, ali em Raul Gil, eu aprendi que eu estava me comunicando não só crente falando com crente dentro da igreja, tudo Uhum. eu estava ali pregando para um número de pessoas, né? Um número de pessoas enorme, com histórias de vidas diferentes, pessoas que talvez eu fosse ali o primeiro contato com a fé cristã que aquela pessoa estava tendo. Então, isso é uma responsabilidade, porque o Sem primeiro dúvida. cristã, ele pode determinar se aquela pessoa vai ter interesse em continuar buscando ou se ela vai olhar aquilo e falar: nossa, que coisa ridícula, que vergonha essa fé cristã dessa menina. Então, isso é uma responsabilidade grande. E me leva lá em Paulo. Quando a gente estuda a vida de Paulo, quando ele fala assim: fiz-me de fraco para alcançar o fraco, eu fiz-me de forte para alcançar o forte. Algumas pessoas deturpam esse versículo e falam assim: ah, você não pode oscilar na fé só para poder tentar negociar princípios para tentar chegar e alcançar o coração de uma pessoa. Não, princípio a gente não negocia. Uma vez que eu tenho Cristo, é Cristo em mim, não sou eu. Mas quando ele está dizendo de fiz-me de forte, fiz-me de fraco, ele está dizendo da comunicação, da linguagem. Tá entendendo? Porque se eu chegar, meu irmão, numa igreja católica e falar sobre o movimento pentecostal, eu não estou comunicando Cristo da forma correta. Então, quando eu estou ali dentro de um ambiente católico, eu vou comunicar Cristo, mas eu vou trazer uma linguagem de empatia, entendendo que aquelas pessoas estão ali a vida inteira. Elas estão ali há uma vida toda fazendo daquela forma, talvez porque nunca viram de outra forma. Então, não cabe a nós chegar e falar: o meu jeito está certo, o que eu canto é que é o certo, a minha forma de cantar que é certa. Eu chego e apresento aquilo que eu acredito, com respeito, com empatia e com amor. E a minha oração é que para isso chegue no coração das pessoas de uma forma especial. Porque aí entra o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence. Né? Eu não vou convencer Estava ninguém. falando hoje isso com uma amiga. Essa questão, o papel do Espírito Santo é o papel do convencimento. Nosso papel é o papel do ID, de pregar, de falar aquilo que o Pai tem entregue para nós. Sim. Mas só Deus tem o poder de entrar ali, virar a chave, transformar a mente, transformar o coração. E ele faz, né? Porque ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele vai continuar fazendo. Isso é lindo demais. E o que você está falando sobre essa questão da linguagem, da comunicação, é uma coisa realmente muito importante para a gente olhar para o ID, né? Porque como que você vai comunicar para um público amplo
se você usar muito evangeliquez, que às vezes as pessoas não estão acostumadas, né? Como você falou, quando a gente está muito ali só dentro da nossa redoma, a gente acaba até viciando a nossa linguagem, né? Então, a importância de a gente se policiar para que a gente consiga propagar o evangelho da melhor maneira e trazendo a verdade de Cristo, que é a verdade da palavra de Deus, do evangelho de Cristo, que é o que transforma. Camila, recentemente você lançou um projeto que foi um divisor de águas, né? Você tem todo esse conteúdo, tem toda essa bagagem, só que o estúdio acaba, de alguma forma, não podendo apresentar a totalidade ali do seu ministério. E esse projeto ao vivo, que você está lançando single a single, está podendo mostrar mais a Camila ali na igreja, né? A Camila ministrando, a Camila tendo essa troca ali com o público, com a galera que estava ali na gravação. E a gente pode sentir isso, né? Canções lindas como Viva em Mim, A Oração e agora Pela Fé. Então vamos falar primeiro do projeto, né? Esse divisor ali do ao vivo, do calor da igreja, e depois a gente fala aqui do lançamento. Sim, sim. Bom, esse projeto foi realmente, igual você falou, um divisor de águas para mim, porque eu amo aquilo ali, a igreja, né? Aquela conexão com as pessoas, né? Cantar com pessoas. Então, o trabalho em estúdio, geralmente eu chegava numa igreja para cantar e aí eu faço louvor e depois eu escutava coisas assim: nossa, no CD não é tão bom quanto ao vivo. Porque eu entendia que a pessoa estava me dizendo assim: nossa, ao vivo a gente tem uma conexão com. Tem todo um envolvimento E emocional toda ali, uma atmosfera, né, ali, né? toda uma atmosfera. E eu sou muito comunicativa mesmo. Então, eu acho que, como também você, quando você conhece o cantor, você vê ele ao vivo, você meio que entende a razão das letras, né? Igual, por exemplo, a música Culto de Fogo, né? Hoje tem batismo, cura e salvação. Aquilo ali sou eu na igreja, entendeu? Eu pego fogo mesmo. Então, as pessoas veem e começam meio que a assimilar. Então, eu sempre quis fazer um trabalho ao vivo, por isso, porque eu sempre falei assim: Deus, o meu negócio é ao vivo com as pessoas, estúdio, é bênção e tudo, mas eu gosto dessa energia, dessa unção do ao vivo, porque eu costumo falar que quando junta o altar com a igreja, aí sobe uma fumaça assim para o céu, e é isso que eu gosto, né? Então eu queria, sempre quis fazer, e aí Deus me deu essa oportunidade de fazer isso no final do ano passado. Foi na minha igreja, o que teve muito significado para mim, Rodrigo, porque tinham pessoas ali que me viram na barriga da minha mãe. A Alessi Isso estava é lá muito especial, né? na barriga. Então, assim, aquela igreja, ela me viu fazer 15 anos, a igreja me viu casar, a igreja me viu formar, me viu fazendo tudo. E gravar o DVD ali foi algo muito especial para mim, debaixo da cobertura do meu pai. Meu pai, durante todo o DVD, foram quase 4. Foram umas 4 horas de DVD. Ele ficou em pezinho no cantinho, na frente ali. E eu sei pelo olhar dele, sabe? Ele tá me abençoando ali. Ele tava o tempo todo, ele não arredou o pé o tempo todo ali. Intercedendo por você, né? Igual o Chororó com a Sandy, tava o meu pai comigo. É Então, aquela conexão ali forte. né? Então ele é minha mãe o tempo todo, minha mãe assim preocupada com meu cabelo, preocupada cuidando de mim. Então isso foi muito Esses importante. detalhes, né? E meu marido cuidando de tudo, né? Assim, o Lucas Lima, né? Que é o que eu brinco sempre, assim. A Sandy é a referência de família, assim. E aí, gravamos esse DVD. Foi um sonho. Eu fiz ele exatamente do jeitinho que eu sonhava. Na verdade, ele foi mais do que eu sonhava, porque Deus me surpreendeu em tudo. Por isso que eu falo, a palavra fala que Deus faz, ele é infinitamente mais poderoso para fazer mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, né? Eu pedia uma coisa, Deus me respondia coisas maiores, né? Eu imaginava uma coisa, Deus me respondia coisas maiores, né? Por exemplo, aquela estrutura de LED lá atrás, eu imaginei quando eu contratei um serviço bem menor, era para o painel ser bem menor. E quando eu cheguei um dia antes na igreja, eu falei: Sheldon, meu filho, você. Que é isso? E ele falou: Cá, eu aumentei tudo, porque o seu projeto é grandioso. Então eu via que era Deus
fazendo mais do que eu pedi, mais do que eu imaginava, né? E eu falo que ali eu me senti realizada, sabe? Deus de fato já cumpriu a promessa na minha vida. Eu não fico mais com expectativas, assim, se vai acontecer outra coisa, se vai estourar alguma música. Para mim, Deus já realizou aquilo na minha vida de extraordinário. E a música Pela Fé, que a gente lançou agora, eu estava até comentando com a Ana Costa, minha chefa linda, que Deixa eu tá. mandar um beijo para ela, que ela tá aqui na live. Ana, a Ana é mulher de Deus, a Ana é Eu amo. coração, né? Fizemos juntos, hein? Testificação do Espírito, Ana. Né? A Ana é a Labastérios da nossa vida, né, Rodrigo? Ela é Ela é maravilhosa. Deus demais. E eu tava falando agora com ela que em 2 dias nós fizemos 50 mil views na música Pela Fé, que para mim até então foi um grande recorde, porque ela é a música mais pesada do DVD. Eu lancei Ela tem toda uma sonoridade rock and roll ali, né? toda uma E é massa, porque eu vi você falando o quanto Oficina marcou a sua vida, sim. né? Uhum. Você ia a shows e ter o Juninho ali com você, tocando. Você ainda fez um trecho de uma música da Oficina. Então Foi, foi muito simbólico, muito especial, né? foi demais. Foi essa palavra, simbólico e especial. Foi muito. Eu fiquei muito emocionada por viver isso, porque, igual você falou, há 20 anos atrás, né, a primeira vez que eu fui num show cristão, eu tinha 11 anos e eu fui num show do Oficina. E eu lembro de falar com meu irmão, cabeça, de ficar impressionada, sabe? Cabeça, a gente tem que tocar rock and roll, a gente tem que ser roqueiro. Então, o Juninho influenciou minha vida, o Oficina influenciou minha vida, PG, essa galera toda desde a infância. E ter ele ali no altar junto comigo foi de uma honra muito grande, de uma responsabilidade muito grande. E é engraçado que eu ia cantando e eu ia falando, Deus, eu não acredito que eu tô vivendo isso. Eu ia cantando e ia ficando assim, muito admirada. Mas também fiquei muito admirada, Rodrigo, porque como é uma música mais pesada, eu não imaginava que as pessoas iam corresponder tão rapidamente, sabe? E de uma forma tão viva. Tá até rolando uma hashtag Camila Campos no G3, que eu tô amando essa hashtag. Que maneira! Esse detalhe eu não sabia, gente. E já pensou uma participação especial com a banda completa, gente? Aí Essa é eu uma coisa de louco, né? se prepare porque eu posso ser arrebatada nesse dia, entendeu? De tão feliz. Eles estão voltando, gente. Já tá liberando aí as lives aos pouquinhos. Isso, inclusive eles estão com um trabalho lindo, lindo com o Matheus Assato, que eu amo. Matheus Assato, se alguém conhece o Matheus Assato, eu preciso te conhecer, meu filho. Tocar uma música com você que eu amo muito também. E o trabalho deles está lindo. Eles são excelentes em tudo que eles fazem, né? O Oficina é uma grande inspiração e uma inspiração. Experiência de qualidade, de musicalidade. Sim, de letra, de fé, de tudo. Eles são grande referência, né? E aí, e as pessoas estão super assim. E foi o que eu falei com meu marido ontem. Eu falei, amor, engraçado, essa é a música que as pessoas estão mais correspondendo. A gente tem vídeos com muito mais visualizações, mas essa música, eu tô impressionada com a resposta das pessoas. E eu acredito. Tava falando isso pra ele ontem, que é porque eu gosto tanto de rock and roll, que é onde eu me sinto mais plena. Então eu acho que as pessoas conseguem ver isso, conseguem enxergar, né, o meu prazer, conseguem enxergar a minha alegria, assim, a Sua minha realização, né? realização. Exatamente, exatamente. E o DVD teve a participação do Juninho, teve outras participações também, como a do Regis. Como que foi para você selecionar ali as participações especiais que iam vir para somar esse projeto? O meu critério é o meu critério para tudo que eu faço. Sempre, se você trabalhar comigo, você vai ouvir eu falando isso o tempo todo. Eu falo. O meu coração, as minhas emoções, o meu sentimento tá pedindo. Eu sempre falo isso. O meu critério foram os meus sentimentos, né? O Regis Danese, eu amo a família dele, são meus amigos. O Regis morou aqui em Belo Horizonte.
durante um bom tempo. Sou amiga da Kelly, acompanhei Brendinha, né, na situação quando ela passou por uma enfermidade bem. Mandar um beijo também pra Brendinha. Bati um papo com ela e com o Regis esse mês no programa, com os dois. Lindo. São os queridos, né? Gente Então, boa demais. queria que eles estivessem comigo por esse afeto, né? O, o Juninho Afran, por ser sempre uma referência na minha vida, o dia que eu conheci o Juninho, eu falei isso pra ele. Falei, Juninho, o sonho da minha vida é gravar com você. Imediatamente, o Juninho me passou o telefone dele. Ele me passou o contato dele. Falou, vamos ser amigo, vamos andar junto. E desde então, sabe, a simplicidade dele, o carinho. Teve uma vez, Rodrigo, que o Juninho me ligou e eu estava naquele momento chorando muito porque eu tinha recebido um diagnóstico dizendo que eu tinha uns nódulos vocais na minha voz. E Uhum. eu atendi o telefone, o Juninho falou assim: Olha, eu não sei por que eu senti de te falar isso, mas eu tô te ligando para te falar que eu já tive um problema na minha voz e Deus me curou. E Deus é poderoso para curar você também. Aí eu comecei a chorar litros, né? Porque foi um negócio muito de Deus, ele orou por mim. Então ele virou meu amigo, amigo do meu esposo, amigo da minha família, né? Além de uma referência. Um homem de Deus que orou por mim no dia da minha enfermidade. E tive também a participação do Wesley Santos, que é meu parceiro mineiro com pão de queijo aqui de Minas. E o Pregador Lu, que vai sair no volume 2, que é o meu amigão também, já tinha gravado comigo, veio aqui em BH, gravou um clipe com a gente na comunidade. Esqueci o nome da comunidade, Sumaré, na comunidade Sumaré, super atencioso, ele e a esposa dele. Então, o meu critério de seleção é esse, é o afeto, sabe? Se a gente tem afeto, Uhum. se a gente tem carinho, se a gente tem relacionamento, é o que eu queria que tivesse ali comigo nesse primeiro DVD. Que legal. Você falou, essa é uma novidade para a galera que está ouvindo. Vão ser dois EPs, né, parte um e parte 2, que vai E ser disponibilizado nas plataformas digitais em breve, né? Tem previsão já? o volume 1 já vai sair agora, dia 6 de novembro. A gente vai liberar Pertinho. isso. E o volume 2 eu acredito que no mês seguinte. E aí a gente libera o DVD inteiro para a galera. Mas dia 6 de novembro já vai estar disponível em todas as plataformas o volume 1, que é a metade dele, que ele ficou bem grandão, né? E aí Uhum. a gente já vai estar liberando aí dia 6 de novembro. Você falou de um detalhe agora na gravação. Eu lembro quando você comentou comigo o quanto foi desafiador a semana da gravação. Você citou agora o problema vocal e na semana da gravação a sua voz ainda não estava boa, isso estava te deixando muito aflita e foi toda uma angústia ali pré-DVD. Queria que você compartilhasse um pouco disso e o quanto Deus realmente foi um Deus de provisão ali naquela semana. Foi. Quando faltavam 37 dias para eu gravar o primeiro DVD, eu acordei absolutamente afônica, sem voz. Isso nunca tinha me acontecido, Rodrigo. Eu sempre cantei, 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 nunca tive problema com voz, nunca tive problema com nada. Nem rouca eu não ficava. Aí, o meu marido tinha quebrado a clavícula nesse dia. E ele me falou, amor, eu acho que você assustou muito e isso abalou a sua voz, né? Isso pode ser emocional. Mas ali eu já falei, não, não é emocional. Deixa eu mandar um beijo aqui pro Fernando César GA, que está nos assistindo. Acabou de escrever ali Camila Campos. Já é uma pessoa muito querida na minha vida, me ajudou muito, inclusive no início. Ele é produtor, me ajudou muito no início da minha trajetória, no meu primeiro EP, Profetiza. Um beijo grande para o GA que está aí nos assistindo. Grande abraço. E aí, faltando então esse pouco tempo, né, com tudo pronto já para o DVD, a gente vai e eu procurei um médico. Eu falei, amor, não tá normal, isso não é emocional. Eu sou psicóloga, eu sei que nessa vez não é emocional. Então, eu procurei um médico e nesse dia o médico me falou: olha, você tá com 2 nódulos nas pregas vocais. E aquilo ali tirou o meu chão.
O meu sentimento era assim: acabou minha voz, nunca mais vou conseguir cantar, pregar, e é tudo que eu sei fazer na minha vida, né? Tudo que eu amo fazer. E imediatamente nós começamos a orar, minha igreja começou a orar por mim. Deixa eu mandar um beijo aqui também para a Aninha Oficial. Gente, ela acabou de gravar um DVD, ela é linda, ela canta muito, ela é uma princesa. Cantei com ela no DVD da Roberta, ela tá assistindo a gente. Um beijo, Aninha. Já quero ver seu DVD, viu, Flor? E o Cabeça, meu irmão, tá assistindo a gente também. Um beijo, Deus Cabeça. abençoe vocês, Eu pessoal. tô aqui em casa, tá com o Léo nesse momento, mas tá tudo bem, pode ficar tranquila. E aí, eu comecei então a orar, mas comecei também a fazer um tratamento, porque a gente tem que orar para o sobrenatural, mas tem que fazer a nossa parte também, né, Rodrigo? Não adianta só Sem orar dúvida. sem tratar, sem buscar ajuda, né? Então, fui fazer um tratamento com a Janaína Pimenta e fiquei 30 dias consecutivos tratando com ela, mas a minha Você voz. pegou também uma das melhores profissionais do país, né? Porque a Janaína é fera demais. Pimenta, eu fui assim, eu zerei a vida, como diz os jovens hoje, né? Zerei na vida. E ela me acompanhou, sabe? A live vai ficar salva sim, tá? Perguntaram aqui agora. Vai ficar salva. E aí fiquei 30 dias vendo a Janaína praticamente todos os dias, ela cuidando de mim, sabe? E eu orando, e a minha igreja orando, e meus intercessores orando. E a minha voz, a Janaína fazia os exames comigo, o calo já tinha sumido, mas a minha voz não voltava. Aí, de fato, eu acho que entrou uma questão emocional, espiritual, porque quando a gente olhava no exame, a Jana falava assim: Cá, não tem nada, os calos sumiram. E eu não conseguia cantar. E o Senhor ministrou no meu coração a minha própria música. Viva em mim, que ela fala na ponte assim: Uou, és tudo que eu preciso, uou, tudo que eu preciso. Uou. E eu tava orando assim: Deus, eu preciso da minha voz. E o Senhor falou: Não, você precisa de mim. Se você tem a mim, então você tem tudo. A minha graça é o que te basta. E aí eu comecei a orar diferente. Eu falei: Senhor, és tudo que eu preciso, és tudo que eu preciso, és tudo que eu preciso. E o pastor Marquinhos, que produziu o DVD, falou: Filha, vai lá e abre a boca. Você só precisa abrir a boca. E eu fiz isso, Rodrigo. Eu fui naquele dia completamente sem voz. E Deus é tão maravilhoso, né? Eu me lembro que o pregador Lu falou para mim assim: Cá, quantas vezes eu gravei DVD sem voz, mas na hora que a gente vai ouvir, parece que Deus manda lá o negócio. E as pessoas foram me compartilhando experiências, e aquilo foi me fortalecendo. E aí, Rodrigo, quando o DVD começou, minha voz, puf, voltou, sabe? Glória Foi a Deus. assim, extraordinário que eu vivi para a glória de Deus, para mostrar que Deus faz milagres. É aquilo que a gente estava falando no início, foi a minha própria experiência, né, de poder orar e ver o resultado ali da oração, de crer que o Senhor ele livra a gente mesmo dentro da fogueira, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Às vezes você vai achar que o livramento vai vir na hora, não, ele vai livrar você lá dentro já, quando começar o DVD, quando começar a gravar, quando o fogo estiver já queimando, mas ele sempre nos livra. Por isso que a Bíblia fala: Glória. são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. E foi isso que aconteceu na minha vida. Esse DVD foi esse testemunho de cura, de dependência, porque às vezes eu falava: eu sou dependente de Deus, e quando eu fui ver na prática, eu fiquei apavorada quando eu tive que depender de Deus. Mas o Senhor me ensinou mais uma vez para confiar, para descansar, que Ele cuida de todas as coisas. Porque isso é uma coisa que muitas pessoas olham, de repente olham para você como referência, né, Camila, e acham: mas a Camila está numa posição que, poxa, ela é filha de pastor, ela é ministra, ela é psicóloga, ela não vai se abater com isso. Sendo que a Camila é humana como qualquer um de vocês que estão assistindo, né? Então essa humanidade, né, faz parte, né? As emoções, você mais do que ninguém sabe disso, né? E Deus age, né? Também, como você falou, né? A espiritualidade alinhada ali com o que Deus colocou para a gente de recursos, né? De profissionais que podem somar e podem ajudar. Isso. Camila, a gente já está chegando quase ali na reta final da nossa live, mas eu não posso deixar esse assunto também passar, porque isso faz parte de você também.
que é a Sim, questão das emoções, né? A gente está hoje já com bastante, quase que 100% das áreas retomadas da nossa sociedade, né? As empresas, todo mundo retomando, é, com todos os protocolos de segurança, mas tentando voltar, né, à vida normal, que a gente espera que volte 100% o mais breve possível. Mas sim, ainda a gente está com essa questão da máscara, do álcool em gel, do medo que tomou muitas e muitas pessoas. Na sim. pandemia, quando a gente bateu um papo, você falou de dicas que eu achei, assim, incrível. Até compartilhei com alguns amigos. Uhum. Depois que eu cheguei em casa, eu compartilhei com a família alguns tópicos do nosso bate-papo, porque eu achei incrível. Quando eu terminei a entrevista, eu botei a música para tocar, eu falei, Roberto, para quem não sabe, Roberto Azevedo, do Super Gospel, que trabalha comigo, uma abração para ele. Eu falei, Roberto, olha que dicas tão práticas e fáceis ali no dia a dia que podem melhorar a vida, né, da pessoa, ainda mais numa pandemia como essa, né, onde muitas pessoas ali dentro das suas casas, trabalhando home office, sem poder sair. Hoje em dia o pessoal já está saindo, mas afetou muita gente. E ali você deu dicas como você tomar o sol, né, que isso faz bem, de você ouvir louvor, encher a sua casa de ambiente ali de adoração, de você trazer uma leitura, tá vendo que eu tô lembrando, né, dos tópicos, É. da questão da leitura, né, de você trazer ali uma leitura boa, um bom conteúdo para dentro, a alimentação, o exercício, né, você falou do físico também, o quanto ajuda. Então, eu queria que você falasse um pouco desses tópicos ali que podem ajudar muito quem está assistindo a gente agora. Você falou que 10 minutinhos ali de leitura diária já ajuda demais o cérebro. Então, foram várias dicas assim incríveis, pontuais que você deu, que eu queria que você compartilhasse aqui também na live. Ah, com o maior prazer. Eu amo falar disso. Se eu estiver empolgada, você me corta, que você sabe que eu falo muito, tá? Vamos lá, eu Tá adoro. tranquilo. Inclusive, eu já quero recomendar um livro, O Meu Milagre da Manhã, que é um livro que mudou muito a minha vida e de muitas pessoas. Eu terminei de ler agora o livro da Santana Adriana, a parte, ela chama um livro que se chama Nunca Foi Sorte. Ela falando sobre o crescimento dela, né, como influencer. E ela usa o livro do Meu Milagre da Manhã muito de referência. E ele fala coisas extraordinárias ali que fizeram muito bem pra mim e que vai fazer muito bem pra vocês também, né? Então, entre elas, né? Eu sempre falo que isso é para além da pandemia. Se você aprende, porque para você criar um novo hábito, Rodrigo, você precisa de 21 dias consecutivos de prática daquele hábito. Então, por exemplo, eu quero tirar o refrigerante. Se você conseguir ficar 21 dias sem tomar refrigerante, provavelmente aquilo ali vira um hábito na sua vida, que é o tempo que o seu cérebro precisa para ele absorver um novo hábito na sua vida. E aí esse livro, ele trabalha muito com isso. Então, ele fala sobre questões que vão ajudar a gente emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. A Bíblia é tão linda que ela já fala lá em Gálatas 5:22 que a gente é corpo, alma e espírito. Por isso a gente precisa desse tripé bem trabalhado, corpo, mente e espiritual, né? E aí a primeira coisa que a gente está sempre falando é impossível ter saúde mental sem saúde física. Se você é um sedentário, possivelmente você está fadado a algum diagnóstico emocional. Se você não faz nem que seja uma caminhada, você está no grupo de risco da saúde mental. E aí, por que você está falando isso? Por quê? Porque se você está no grupo de risco da saúde mental, a hora que vem situações como essa, como pandemia, como lockdown, você é candidato número um a surtar. Você é candidato número um a pirar. Então, às vezes, Camila, por que você não pirou quando deu lockdown? Algumas pessoas foram para o supermercado comprar comida loucas. Por quê? Porque eu já vinha de uma saúde emocional antes, eu já vinha cuidando disso antes. Aí, o que que acontece? As notícias ruins, elas têm menos impacto na gente. A gente sabe melhor como lidar com aquilo. Porque eu sou diferente? Porque eu sou psicóloga? Não. Porque eu tenho um tripé bem equilibrado. Em primeiro lugar, a saúde física. Se você não faz atividade física, e eu não estou falando de ir para academia e virar marombeiro, não. Eu estou falando de você dar uma corridinha, de você pegar uma bicicletinha, bota lá no relógio 30 minutos.
Às vezes eu tô em Sete Lagoas, na casa de uma amiga minha, e aí não tem como eu ir na academia. Eu chamo a Valentina e falo, Valen, vamos pôr no reloginho, 30 minutos pedalando. É o suficiente para você manter um equilíbrio do seu corpo. Equilíbrio de quê? Equilíbrio químico. O seu corpo libera hormônios quando você pratica exercício, e esses hormônios equilibram a sua saúde mental. Ponto. E isso, gente, o livro Meu Milagre da Manhã fala que a maior desculpa das pessoas hoje é tempo. Então ele fala que se você fizer 5 coisas durante 10 minutos é o suficiente em 1 hora por dia para você garantir saúde física, mental e espiritual. Quais são essas 5 coisas? A primeira coisa, você vai fazer 10 minutinhos de atividade física. Bota lá no timer do celular e faz 10 minutos de abdominal, faz 10 minutinhos de agachamento, faz 10 minutinhos de corda. Gente, corda é uma coisa tão prática, mas tão relevante, é muito legal. Aí, apitou 10 minutos, você pega um E é livro. barato, né? Para quem está assistindo a gente, de repente não tem condição de ir para uma academia, uma corda Corda é é um muito prático. mais completos para a sua saúde. É muito legal. Você dá conta de pular e você compra uma corda no depósito, baratinho. Pulou cordinha lá 10 minutos? Aí você vai pegar um livro. Essa ordem você escolhe, né? Tem gente que prefere pular depois, tem gente que prefere ler primeiro. Eu prefiro ler. Então, você vai ler 10 minutos por dia. O que, Camila Campos? Você pode ler a Bíblia, você pode ler um livro de romance, você ficção científica, não interessa o conteúdo, interessa que você está trabalhando algo chamado neuroplasticidade cerebral, que é a academia do cérebro. Você malha o cérebro só com leitura. Você não malha o cérebro vendo o Instagram, você não malha o cérebro assistindo TV, você não malha o cérebro conversando, você malha o cérebro lendo. Se você ler 10 minutinhos, você vai ver que passa voando e você vai ter gatilhos mentais melhores, respostas, você vai ver que a absorção de aprendizado, memória, tudo isso melhora com 10 minutos de leitura. Aí, a outra coisa que eu sempre falo, 10 minutinhos de sol, vitamina D, Brasil, você tem que pegar. Se você não pode tomar em cápsula, o sol é o único lugar onde você consegue adquirir vitamina D, porque a vitamina D é a vitamina que nos dá imunidade. Você fica aí prevenido, resistente, né, forte, imune contra as doenças, inclusive o coronavírus, né? Tem muitos estudos. O meu endócrino, Adriano Faustino, me mostrou vários estudos falando que pacientes que têm um índice alto de vitamina D não são muito atingidos por coronavírus, né? Então, posso falar isso porque o meu marido pegou 2 vezes e não teve sintoma nenhum. Mas ele faz uso de vitamina D, ele toma muito sol. Ah, mas eu moro em apartamento. Abre a janela, senta naquela frestinha que o sol bate e toma ali os seus minutinhos de sol para garantir a sua imunidade. Ou toma a cápsula da vitamina D. Outra coisa que me ajuda demais, né, é a meditação. Camila, meditação é do diabo. Não, amado. A palavra fala, medita na palavra de dia e de noite. A palavra fala em Salmos várias vezes a palavra meditação. A palavra meditar significa que você vai ficar ecoando aquilo ali na sua mente. Por que, Camila Campos? Porque a nossa mente ela é bombardeada por várias coisas. Por exemplo, eu não posso, eu não consigo, eu sou um fracasso, vai dar tudo errado, meu dia vai ser ruim. Aí, o que que você faz na meditação? Você coloca lá 10 minutinhos no seu relógio e você mentaliza palavras de afirmação, palavras de coragem. A Bíblia ensina a gente a fazer isso. A Bíblia manda você trazer à memória o que te dá esperança. Então, se você, às vezes, por exemplo, eu faço muito isso. Às vezes eu vou malhar e eu faço 10 minutinhos assim, olha, eu inspiro coragem e libero força. Porque são palavras positivas e a própria palavra fala medita. Eu pego o versículo às vezes e respiro. Eu sou, aí quando eu solto, mais que vencedora. Eu sou mais que vencedora. Quando eu inspiro, eu sou. Quando eu solto, mais que vencedora. Isso é misticismo? Não. Isso é para você conseguir botar um freio na sua mente. Porque a nossa mente, gente, adoeceu coletivamente. A gente tá indo, foi para um caminho sem volta.
de internet, globalização, não tem como. Então, quando a gente para e medita um pouquinho, 10 minutinhos, você organiza sua mente, você controla sua mente, você elimina pensamentos negativos e dá lugar para pensamentos positivos. Por quê, Rodrigo? Porque se eu penso, eu sinto e eu ajo. Se eu penso que o meu dia vai dar errado, eu já acordei pensando, meu Deus, que merda de dia que fui acordar com não sei o que, porcaria, com não sei o que, aí você começa a sentir aquela coisa ruim, aí você começa a ter ações que vão corresponder a todo aquele sentimento ruim. A palavra tem poder, alguém falou aí, exatamente. Por isso eu tenho que pensamentos positivos, para que os meus sentimentos sejam bons, para que as minhas atitudes sejam boas. E a palavra fala assim, ó, nisto pensai, tudo que for bom, tudo que for de boa fama, tudo que for valioso. O Senhor está falando, medita nessas palavras. E aí eu faço também 10 minutinhos ali dessa prática de meditação, sem ser místico, mas para eu controlar e organizar os meus pensamentos. Passado isso, meu devocional. Não saio de casa sem ler a Bíblia. Não saio de casa sem orar. Não saio de casa. Pronto. Aí eu alimentei o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Aí, meu amigo, pode vir o que for, pandemia, notícia ruim, problema. É muito prático, né? Vocês estão assistindo a gente, a live vai ficar salva. Se eu fosse você, assim que a gente concluir aqui, que a gente vai ter que concluir agora, né? Que são 8h29, vai dar 1 hora de live. Eu ia lá no IGTV, aqui do Gospel Minas, anotava o que a Camila falou aqui, e a partir de amanhã, bota isso em prática, né, Camila? Manda mensagem para Camila, fala, Camila, coloquei em prática, isso está mudando aí meu dia, porque com certeza vai mudar, né, o dia. Camila, quero agradecer demais, sempre enriquecedor bater o papo com você. Você tem sempre algo a acrescentar, a trazer, além das suas belas canções. Você que está assistindo a gente, terminando a live também, abre a Deezer aí, o Spotify, ouve Pela Fé, um novo single da Camila Campos, com participação do Juninho Afran. Tá no YouTube também o vídeo, se inscreve no canal da Camila, segue a Camila também no YouTube, ativa o sininho para você não perder nada, e em todas as plataformas digitais também. Quero agradecer aqui o Thales, Gospel Minas, Deus abençoe vocês. Obrigado por esse convite, por estar aqui. Vamos fazer aquela foto de print aqui para a capa, Camila, agora? Aqui o cabelinho. Aí. É isso, pessoal. Camila, beijo em toda a família. Deus continue te abençoando sempre. Amém, Rodrigão. Obrigada, viu? Beijo grande. Prazer demais. Tchau, tchau. Tchau.